Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária, especial dessa Casa de Leis. Quero lembrar a todos os presentes e o pessoal de casa acompanha pela TV Câmara, que nós fizemos a convocação no dia 21/12. Todos os vereadores deram ciência da presença. Os vereadores que deram ciência no WhatsApp e no grupo da Câmara Municipal, com exceção do vereador José Silva de Abreu, que pegou a convocação por escrito. A Devanil Moreira tomou ciência. Arnaldo Carmo Gonçalves tomou ciência. Cláudia Emília Zanco, presidente da comissão, tomou ciência. Éder Manuel do Prado tomou ciência. Éder Rocha tomou ciência e faz presente. Fábio Augusto Coelho Barbosa tomou ciência. José Silva Abreu tomou ciência por escrito e Valdir Pazini tomou ciência. Então, só lembrando que é uma sessão especial de um processo de cassação nessa casa, onde os interessados, não sei por que não apareceu na sessão. Então, não deu para entender, mas nós temos que cumprir o regimento da casa e cumprir as leis do nosso país, e assim será feito. Eu convido o novo vereador Éder Rocha para me auxiliar aqui, já que estamos com a ausência da primeira secretária da casa e presidente da comissão. Na função de primeiro secretário nessa sessão, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Folha registro de presença dos senhores vereadores na sessão de julgamento do processo da Câmara Municipal 075/2023. Sessão realizada no dia 27 de dezembro de 2023. A Devanil Moreira, presente. Arnaldo Carmo Gonçalves Filho, ausente. Cláudia Emília Zanco, ausente. Éder Manuel do Prado, ausente. Éder Rocha, presente. Fábio Augusto Coelho Barbosa, ausente. José Silva Abreu, ausente. Renato de Lima Ribeiro, presente. Valdir Pazini, presente. Havendo quórum regimental, está aberta a sessão. Solicito ao novo vereador Éder Rocha que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do edital de convocação. Edital de convocação 005 de 2023, de sessão de julgamento. O vereador Devanil Moreira, presidente da Câmara Municipal de Estivagerbe, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, comunica que convoca senhores vereadores dessa Casa de Leis para a sessão de julgamento, conforme o decreto de lei número 201 de 1967, no seu artigo 5º, inciso 5, para apreciação e votação do parecer final do processo da Câmara Municipal de número 075/2023, a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2023, às 18 horas. Em consequência do que, para conhecimento dos senhores vereadores convocada, como de fato e realmente fica a sessão de julgamento em apreço, expediu-se o presente edital, devidamente registrado e afixado para os efeitos de lei. Dado e passado nessa cidade de Estivagerbe aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2023, na Secretaria da Câmara. Registre-se e afixe, vereador Devanil Moreira, presidente. Registrado na Secretaria da Câmara e afixado na mesma data na portaria da Câmara Municipal. Celso de Barros, chefe de gabinete. Essa é uma sessão especial de julgamento de denúncia feita pela senhora prefeita Cláudia Botelho de Oliveira Diegues contra o senhor vereador Fábio José da Silva,
De acordo com o Decreto-Lei 2001/1967, no parágrafo 5º do inciso 5, se houver interesse para a leitura de algumas peças, o vereador e denunciado poderá requerer, bem como usar a palavra pelo tempo máximo de 15 minutos. Qualquer vereador que quiser usar a palavra tem 15 minutos. Valdir Pazini, alguns vereadores que quiserem usar a palavra tem 15 minutos. Não é agora, é por ordem alfabética, mas quem vai usar a palavra? Eu vou usar no final, depois que vocês falarem. Vou deixar assim, o vereador quiser usar a palavra, você já está aí, já usa a palavra. Determinação da presidência. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades aqui presentes, amigos aqui presentes. Senhor presidente, como fui convocado para participar dessa sessão e atendendo aí a determinação de Vossa Excelência e cumprindo com os meus deveres de vereador, hoje também venho a essa tribuna para me posicionar com relação à denúncia contra o nobre vereador Fábio José da Silva, que culminou com esse relatório da comissão processante montada por essa casa, das quais eu tenho alguns contrapontos a dizer. O primeiro, que na denúncia é assinada pela prefeita Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, coisa que já me causou uma estranheza logo de início, porque ela não presenciou os fatos. Quem presenciou os fatos foi o funcionário da prefeitura, o senhor Heitor. E é muito engraçado, muito estranho que ela tenha entrado com essa denúncia, apesar que eu não estranho nada vindo da chefe do executivo, porque é bem do seu perfil perseguir as pessoas, tentar exterminar os adversários. Então isso não me causa tanta estranheza. Porém, preciso me posicionar da seguinte forma. Na denúncia consta que o vereador possa ter cometido 2 tipos de crimes. Um crime ambiental pelo corte de 2 árvores na calçada de uma das suas propriedades e quebra de decoro parlamentar por uma suposta ameaça a funcionário público. Senhor presidente, a denúncia de crime ambiental não pode prosperar porque ela já foi arquivada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Órgãos que estão acima de qualquer suspeita. Se foi arquivada essa denúncia, porque não existe razões pela qual ela possa ou deva prosperar e não existe indícios de crime também nessa situação. Portanto, o relatório já começa errado por aí. A quebra de decoro parlamentar, nas oitivas que foram feitas pela comissão, pelo que eu vi aqui no relatório, o funcionário da prefeitura em questão, ele disse que se sentiu ameaçado. Mas existe uma diferença muito grande entre se sentir ameaçado e ser ameaçado. Portanto, na minha concepção, se sentir ameaçado não comprova crime nenhum. Então, os 2 crimes que circundam essa denúncia, no meu ponto de vista, eles inexistem. Portanto, os trabalhos da comissão, eles foram ineficazes. Outra coisa, senhor presidente, que me causou uma estranheza, é que dentro da casa, os processos, eles seguem um rito. E o rito desse processo, senhores vereadores, amigos aqui presentes, me parece que ele seguiu dentro de uma normalidade. Mas o ritmo com que ele seguiu é que me causou uma estranheza. A pressa com que foi feita as reuniões, porque parece que quando a gente convoca para as outras reuniões de comissões dessa casa, os trabalhos são mais morosos. O vereador diz que tem compromisso naqueles horários. O vereador Éder é presidente da Comissão de Educação junto comigo, e nós temos grande dificuldade em reunir os vereadores aqui, porque eles alegam ter compromissos. E seguindo o rito do processo contra o nobre pastor Fábio, o ritmo foi muito acelerado, o que me causou uma estranheza também, e uma voracidade de caçar o mandato do nobre vereador, que chega a ser assustador.
Só que, senhor presidente, eu vivo na política já há muitos anos e não é tanta coisa que me assusta mais. Eu observo, olho e tento analisar com clareza e, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu nasci para ser político, eu gosto do que eu faço, vivo a política como forma de vida. E já disse nessa tribuna que a política, como diz Aristóteles, ela é feita para a alegria das pessoas. Porém, a gente percebe, senhor presidente, nobres vereadores, que de uns anos para cá, a política tem se tornado arma de aniquilamento de pessoas. Porque o poder na mão de pessoas erradas, ele é cruel. Eu já passei por muita perseguição política, saí vivo do lado de cá do pântano, depois de muita luta. Depois que eu passei pela perda do meu filho para a Covid, eu já disse nessa tribuna e volto a repetir. Hoje eu sou uma outra pessoa, muito mais duro do que eu era antigamente. Só que eu não perco a essência da política, senhor presidente. Eu já ocupei nessa cidade o cargo de secretário de Educação por muito tempo. Quero pedir desculpa aí ao pessoal que faz presente, ao pessoal de casa. Tivemos um problema de energia, mas nós vamos dar continuidade. O Valdir estava na tribuna, usando 5 minutos. Como ele tem 15 minutos, tem mais 10 minutos para o vereador com a palavra. Obrigado, presidente. Peço também desculpas aí ao público presente, às pessoas que nos acompanham pela internet, pelo problema técnico, mas prosseguindo. Senhor presidente, eu dizia, do meu gosto pela política, e eu dizia que hoje eu me sinto envergonhado também de ser político. Porque nós vivemos no momento de um grupo político que provoca cooptação e fisiologismo das pessoas. E isso envergonha a classe política como um todo. E eu posso dizer para o senhor que no país todo, mas principalmente na nossa cidade, o sistema político está em ruínas. E as ruínas, senhor presidente, nobres vereadores, ela requer uma reconstrução. E a reconstrução requer determinação, que por sua vez requer conscientização e admissão da verdade. Independente do resultado de hoje, senhor presidente, temos que implantar aqui em nossa cidade uma nova política. Precisamos estabelecer uma política de paz, de humanismo, virar essa página, repensar e instituir a política que a sociedade tanto clama, que é a política que faz a alegria das pessoas, como dizia Aristóteles. Livre de perseguições e livre de um projeto político que apenas visa aniquilar os seus adversários para se perpetuar no poder. Nós, vereadores, senhor presidente, somos aqui representantes do povo. E como representantes do povo, nós temos que fazer a nossa missão de forma digna, honesta e honrada. Nós não podemos jamais nos esconder, nem tampouco prevaricar das nossas funções. E a maior prevaricação que pode cometer um representante do povo, que somos nós vereadores, em processos da natureza desse que nós estamos votando aqui hoje, é atuar sob pressão de influências espúrias, ou para satisfação de interesses pessoais ou partidários. E é o que me parece que tem acontecido durante esses dias de formação desse relatório de hoje de cassação de mandato de vereador. Eu acho que a verdade ela precisa estar acima de qualquer coisa, inclusive e principalmente acima dos interesses pessoais e partidários. É uma pena que alguns vereadores andam se devaindo por esses caminhos, por esses devaneios, de se permitir serem manipulados por pessoas que detêm o poder. Muitos deles por dever favor, muitos deles por não ter opinião formada, e muitos deles por não ter coragem de ser um político na essência da função. Ser político precisa de coragem, senhor presidente. Em momentos como esse que a gente enxerga o verdadeiro político, e eu quero aqui alertar a população para aqueles que vão colocar o seu rosto nos santinhos no ano que vem, daqueles que não participam de uma sessão tão importante quanto a de hoje, como que ele vai ter coragem de colocar o seu nome para o julgamento da sociedade, se ele não tem coragem
de colocar o seu posicionamento de um relatório que ele mesmo... Pedir para o pessoal, por favor, se manifestar, por gentileza, regimental. Gostaria de pedir a colaboração de todos. Se ele não tem a coragem de vir votar hoje o relatório que ele mesmo fez, que fizeram diversas reuniões para formar esse relatório, e hoje não comparece para votar, para se posicionar e dizer o porquê que eles estão pedindo a cassação do vereador. Então eu quero de antemão aqui, senhor presidente, dizer que eu sou contra esse relatório fajuto dessa comissão, esse relatório direcionado, com perguntas direcionadas e mal postas, perguntas evasivas, para que tentasse de qualquer forma incriminar o nobre vereador pastor Fábio. E queria dizer que na presença deles aqui hoje, pena que eles não estão aqui, porque aqui nós vimos vários vereadores vir nessa tribuna e dizer que são homens do bem, são homens cristãos, homens que frequentam templos evangélicos e católicos, que existe uma oração universal chamada Pai Nosso, que num trecho dessa oração, senhor presidente, nobres vereadores, nós dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós estamos prontos para praticar o perdão, senhor presidente? Ou a gente fala apenas da boca para fora? Porque se nós não estamos prontos para praticar o perdão, em casos como esse, tão simples de se resolver, mas você prefere cortar o pescoço do seu adversário, você mente para o seu Deus, para o Cristo que ensinou a sua oração, no momento que você coloca o seu joelho dentro do templo que você frequenta, e você diz: assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas você não está pronto para praticar o perdão. Você mente para o Cristo que criou e que te deu a vida. Que dirá, senhor presidente, para o eleitor que vai escolher o candidato no ano que vem? Mais uma vez eu peço a compreensão de todos. Com a palavra, não vai usar? Renato com a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, aos funcionários da casa, às autoridades aqui presentes, aos amigos. Essa noite era para ser uma noite em que as pessoas que fizeram ou estão tentando fazer isso com o pastor Fábio era para estar aqui presente. A gente era para estar falando diretamente com eles, para eles, debatendo com eles a respeito do que está acontecendo, senhor presidente. Porque os maiores interessados são eles, que trouxeram para cá essa denúncia contra o pastor Fábio. Mas, no entanto, eles acharam melhor se acovardar, porque foram covardes, não vieram aqui, eles preferiram me perseguir na minha casa, tentando fazer eu mudar o meu voto, tentando fazer com que eu fosse diferente, tentando me subornar. Senhor presidente, eu não me vendo. Renato de Lima Ribeiro, ele tem caráter, ele tem princípios, princípios que não violam. Quando ontem eu fui aqui, diplomado como vereador, eu li um termo, e esse termo me faz ainda ser mais humano, ser mais homem. Eu gostaria que eles estivessem aqui, como o nobre vereador Valdir falou, porque se eles são os maiores interessados, por que não estão aqui? Eles preferiram o quê? Ficar em casa achando que ficando em casa, eles iam se ver livre de tudo que ia acontecer aqui nessa noite. Não, mas eles não vão se ver livres. Tudo aquilo que já estava planejado, que eu já tinha guardado para falar, que eu queria falar olhando diretamente no rosto de cada um deles, mas não pode isso. Eu quero falar agora, porque eu sei que eles estão vendo. Eu sei que eles estão ouvindo. E qual o crime que o pastor Fábio cometeu para que o nome dele estivesse aqui nessa casa de lei hoje? Ele cortou 2 árvores, assim como o nobre vereador Valdir Pazini já falou. Cortou 2 árvores, mas pagou por isso. Foi arquivado o processo. O senhor Heitor Dutra, que disse que ele o ameaçou, é a palavra dele contra a do pastor Fábio. Ele não apresentou uma prova sequer. Como que nós podemos levar para frente um processo que não tem nexo, não tem fundamento, não tem acordo, senhor presidente?
Ele devia estar aqui, eles deveriam estar aqui, para poder apresentar provas, para poder debater, para poder falar para esse pessoal, para quem está em casa, para eles mostrar quem são eles, assim como o nobre vereador Valdir Pazini falou agora, porque o ano que vem eles vão colocar o nome deles de novo, para tentar ludibriar o povo, porque eu tenho acompanhado todas as sessões de Câmara. Os nobres vereadores que aqui estão, eles sofrem, eles padecem, porque tudo que tentam fazer é barrado. Tudo que tenta passar é barrado. E barrado por quê? Porque atrás deles tem um mandante, tem uma pessoa que proíbe eles, talvez de fazer a vontade deles, mas eu acho que quem faz isso não tem vontade própria. Uma pessoa que se sujeita a ser mandado por alguém, ou por uma mulher, para ser mais específico, não tem caráter, não tem honra, não honra nem o próprio nome. Então, senhor presidente, nessa noite eu deixo aqui a minha indignação e o meu voto é contra essa patifaria, como disse o nobre vereador Valdir Pazini, esse processo mal elaborado, esse processo mal escrito e mal feito, porque não tem fundamento eles querer te derrubar. Eu teria muito prazer em estar aqui, mas eu quero entrar aqui nessa casa de lei pela porta da frente. Ninguém vai esperar eu entrar nessa casa de lei, senhor presidente, derrubando um companheiro, levantando falso, ou fazendo o que muitos, o que alguns já fez aqui nessa casa de lei. Chega aqui, inventa mentira, calúnias. Não, eu, em nome de Jesus, eu vou sim entrar, eu vou ser o vereador nessa casa de lei, mas pela minha própria força. Eu vou ser um vereador nessa casa de lei, porque eu vou ganhar o direito de exercer por 4 anos o meu mandato na urna, não passando por cima de ninguém e nem derrubando ninguém, assim como já foi feito. Pessoal, por favor, colabora com o presidente. Senhor presidente, só para encerrar, tudo que estão fazendo com o pastor Fábio é desumano. Por que é desumano? Porque durante todo esse tempo de processo, eu me coloco no lugar dele, eu imagino o que ele está passando. Às vezes não dorme direito, se alimenta mal, tem que se defender de coisas que talvez ele não tenha nem sequer pensado em falar, e ele tem que se defender. Mas eu gostaria muito de estar falando isso aqui para os real interessados, mas como eles não estão aqui, fica aqui o meu desabafo, e fica aqui também a minha eterna gratidão por eles não estar aqui também, porque eles estão deixando de passar vergonha. Eles iam passar vergonha aqui nessa tribuna hoje, senhor presidente, porque tudo que eles levantaram de falso contra o nobre vereador, que no caso está hoje afastado, eles iam passar vergonha, porque a mandante de tudo isso, ela queria um presente de aniversário. Nós estamos dando o presente para ela hoje antecipado. Eu peço a compreensão do pessoal, por gentileza. Solicito ao novo vereador Éder Rocha que posicione aqui a mesa para mim usar a tribuna. Com a palavra, o vereador Devanil Moreira, 15 minutos para falar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente o discurso do nobre vereador Valdir Pazini e do nobre vereador Renato. Em primeiro lugar, Renato, quero te parabenizar pelo seu caráter, porque você era a pessoa interessada que falaram para você, caça o pastor Fábio que você torna vereador, e você fez tudo ao contrário. Você usou o seu caráter, os seus princípios para poder fazer justiça. Então, meus parabéns, que eu quero te dar aqui pessoalmente, deixar registrado nessa casa. Eu queria também, senhor presidente, dizer o seguinte: o pastor Fábio, quando entrou a denúncia aqui nessa casa, o pastor Fábio veio nessa tribuna
veio nessa tribuna e votou favorável à comissão, para que se apurasse o que aconteceu. E ele votou favorável, e foi passado por unanimidade. Todos os vereadores votaram a favor de passar a comissão. Agora, me causa estranheza, senhor presidente, as pessoas interessadas em caçar o pastor Fábio. Por que será? Sabe por que o pastor Fábio, quando usa a tribuna, ele cobra aquilo que é o dever dele como vereador e representante do povo, que é fiscalizar o Poder Executivo, para não fazer mais? Será que querem calar o pastor caçando o mandato, sem ele merecer ser caçado, sem cometer sequer um agrave de decoro parlamentar? Porque tentar, cadê as provas? O funcionário diz que o pastor Fábio ofendeu, mas cadê as provas? Quem fala tem que provar. Quem fala tem que provar. Não teve prova. Aí me causa outra estranheza muito grande, a pressa de fazer. Me causa estranheza muito grande que um vereador que nem faz parte da comissão, que fica fazendo todo o processo e toda hora, foi lá na casa do pastor Fábio fazer filmagem para entregar processo, a mando de alguém. Porque com a experiência que tem e o conhecimento que tem, jamais ia fazer isso. Mas quando é mandado, quando tem, né, que jogar na cartilha, porque se não jogar a cartilha, a prefeita tira daqui, vai tirar daqui, porque não foi eleito pela população, pela Câmara, entrou aqui como suplente da nobre vereadora que está afastada, exercendo o cargo, e eu me coloco no lugar desse vereador. Eu me coloco no lugar dele, mas eu jamais, nos meus 40 anos de vida pública, passando pela 4ª vez como presidente desse legislativo, eu faria esse tipo de acordo. Por que não estão aqui hoje? Se foi eles que montaram a comissão, se foi eles que estão lá, presidente, relator, membro, e também o outro vereador assessorando, que até acho bacana usar a experiência para assessorar a comissão. Sabe por que eles não estão aqui, senhoras e senhores e pessoal de casa? Não estão aqui porque não tem os 6 votos para caçar o pastor Fábio. Porque se tivesse, estariam aqui e estariam comemorando. Porque houve uma convocação de pessoas para estar nessa casa hoje, e depois houve a desconvocação. Convocou para vir, depois convocou para não vir mais, porque não ia dar decoro. Aí preferiram não vir. Agora pergunto às senhoras, aos senhores e ao pessoal de casa, por que não estão aqui? Se foi eles que fizeram o relatório, se foi eles que passaram o filme, diz que ia passar até filme aqui no telão, deixamos tudo preparado para ver os filmes. Então, eu acho o seguinte, eu acho que na política a gente tem que ser leal com os princípios, porque quando acaba a eleição, no domingo, 5 horas da tarde, o vereador que ganhou a eleição vai se preocupar em ajudar a governar a cidade e cuidar da cidade. Os que perderam vão para casa ou vão trabalhar, fazer outras coisas. Não pode se fazer um gabinete paralelo e querer prejudicar quem está legislando, tanto aqui como na prefeitura. Então eu acho o seguinte, eu acho que nós, vereadores, temos a responsabilidade por 4 anos de ser vereador, de fazer o nosso dever, que é fiscalizar o orçamento do município. Porque a única função que um vereador tem, a função do vereador, se você não sabe, é fiscalizar o orçamento do município, para ver se o dinheiro que você autorizou aqui está sendo empatado naquilo que foi apresentado pelos documentos apresentados pelo Executivo. Essa é a função do vereador. Mas os vereadores daqui de Estiva Gerbe, aí vou falar em sessão os que não estão aqui também, se preocupem em ajudar e buscar recurso, e ir para São Paulo, ir para Brasília, buscar de recurso, apesar de não estar escrito em nenhuma lei brasileira que o vereador tem função de buscar recurso. Não está escrito em lugar nenhum, em lei nenhuma, a função do vereador é legislar dentro do município e fiscalizar o orçamento do município. Agora quero falar um pouquinho, fico muito feliz da fala do Renato aqui, mas eu quero falar como parceiro do PSDB, e aqui quero cumprimentar o meu vice-prefeito Márcio Pavan, que se faz presente aqui, para ser solidário a um vereador que está sendo mandado. Sabe o que eles estavam querendo fazer, senhor presidente? Que
queriam desmoralizar o nosso vice-prefeito, queriam desmoralizar a nossa prefeitura, a nossa Câmara Municipal. Sabe como? Usando 2 vereadores de solidariedade para tirar um vereador de solidariedade. Bonito isso, né? Isso seria imoral para nós, vereadores do solidariedade, sugerir a uma situação dessa. Porque nós somos candidatos em 14 vereadores do solidariedade. Se o Renato está aqui hoje, se o pastor Fábio está como vereador, se eu estou como vereador, se o Éder do Prado está como vereador, é porque nós juntamos os votos dos 14 para conseguir juntar votos para ter 2 vereadores que representam 14. E desses 14 representamos toda a comunidade, que são em torno de quase 12 mil habitantes. Então é inadmissível, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, montasse um esquema político, porque hoje ficou provado que foi um esquema político, porque segundo o Renato, que tem gravação do primeiro-dama aí na casa dele, com telefone, para poder conversar para a comissão, conversar com ele, né? Parece que a prefeita, com o marido, foi na porta da casa dele também pedir para que ele votasse para caçar o pastor Fábio. Porque qual é o único interesse, senhor presidente? O único interesse, tirar um vereador que realmente representa o povo nessa cidade. O pastor Fábio representa com lealdade, representa com maioridade, representa com dignidade os votos que ele recebeu e a nossa população. Então eu fico muito feliz, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito feliz dos vereadores não estão aqui. Porque se eles estivessem aqui, eles iam ouvir 5 pessoas falando não à cassação do pastor Fábio, e 4 falando assim, a favor da cassação. Porque eu sei que tem vereador que não está aqui, que queria votar a favor do pastor Fábio, e a gente sabe, mas se não votar, corta-se as mordomias. Se não votar, começa a perseguição com o vereador, que não sabe o poder que tem, senhor presidente. O dia que o vereador do Brasil souber o poder que ele tem como vereador, ninguém mais vai afrontar ele. Não é prefeito que vai afrontar vereador, porque é aqui que se define o destino de um município. É aqui, senhor presidente. É aqui, senhor presidente. É aqui, senhor presidente, que a gente dá dignidade para a nossa população. Porque se o prefeito ou prefeita mandar projeto para essa casa, e essa casa falar não vai fazer, precisa do aval daqui. Então quem administra a cidade, senhoras e senhores, não é a prefeita Cláudia Botelho. Quem administra a cidade são os 9 vereadores que fazem parte dessa casa de leis, porque são aqui, nesse grupo de colegiado, que as coisas se decidem a favor da população. Então, senhor presidente, estou muito feliz dos vereadores não estar aqui, porque eles não estando aqui, não vão passar vergonha. Eles não estando aqui, o pastor Fábio vai ser absolvido de uma injustiça que fizeram contra um vereador digno, honesto, trabalhador, pai exemplar, que se preocupa com a nossa cidade. Como é regimental, peço que não se manifestem em plenário. Que reassume a presidência o vereador Devanil Moreira. A presidência, neste momento, abre a palavra por 2 horas para a defesa. Doutor Marcos, a Vossa Excelência tem 2 horas para fazer a sua explanação em defesa do acusado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores presentes, autoridades aqui presentes, as quais eu cumprimento na pessoa do vice-prefeito, senhor Márcio Pavan, servidores dessa Casa Legislativa e população presente. Pessoalmente, é uma grande honra estar presente aqui por 3 motivos na Câmara de Estiva Gerbe. O primeiro deles, porque de muito tempo, por mais de 5 anos eu pude colaborar com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo,
entidade séria, estadual, que representa os vereadores do estado de São Paulo, da qual o Adevanil é vice-presidente, e eu pude colaborar como consultor jurídico. E trabalhei prestando assessoria para esta Câmara, na emissão de pareceres, consultas, para a Elaine, para a Kelly, para demais servidores aqui. Foi uma grande honra. Então, Estiva Gerbe está, né, assim, na minha gratidão, na minha história, e é uma grande honra estar aqui. O segundo motivo de estar honrado de estar aqui hoje é por estar representando o pastor Fábio, um homem trabalhador, né, que atua não só no campo religioso, mas nos seus afazeres privados, como trabalhador e também como vereador, de uma forma muito honrada, uma forma muito séria e muito dedicado ao interesse público, né? E o terceiro motivo de honra da gente estar aqui entre a semana do Natal e do Ano Novo é por estar promovendo a justiça mais uma vez, né? Porque eu não me formei como advogado, assim como os colegas aqui, advogados que estão presentes, não se formaram para aplicar direito, mas a gente se formou em primeiro lugar para fazer justiça. E é hoje isso que nós vamos fazer aqui hoje, né, na defesa do vereador pastor Fábio. Bom, nós temos aqui um fato e duas histórias. Uma história jurídica, que a gente pode chamar assim, e uma história política. Qual que é o fato que nós estamos aqui reunidos, acho que todo mundo sabe? O pastor Fábio, né, solicitou para uma pessoa da cidade fazer a poda de uma árvore, que estava em frente ao seu imóvel e que poderia acarretar prejuízo ao seu imóvel, como também poderia acarretar prejuízo à vida de alguém que passasse, de algum transeunte da população. Ele pediu, né, para uma pessoa muito simples, muito modesta, que todo mundo aqui da cidade conhece, que é o seu José, pediu para fazer a poda. Na simplicidade do seu José, quando ele chegou no local, ele, sem a presença do pastor Fábio, decidiu realizar o corte da árvore. Então, assim, a ideia do pastor Fábio nunca foi cortar a árvore. A ideia do pastor Fábio foi apenas fazer a poda em uma das árvores. O erro, por questão de simplicidade, de modéstia, foi praticado pelo seu José, que assim aqui na comissão, assumiu a responsabilidade, explicou o que aconteceu e digamos mais, né, está gravado aqui nos anais aqui da Câmara. Ele não matou a árvore, não teve poda. Ele disse que pela experiência dele, a árvore ainda nasce. Mas enfim, esse foi o fato ocorrido. Agora diante desse fato tem duas histórias. A história de uma necessidade, uma questão jurídica relacionada ao fato, né? Alguém pediu para podar uma árvore, o funcionário, o prestador de serviço foi podar a árvore e errou. Então, de quem é a responsabilidade? É do seu José? Não, é do pastor Fábio. E ele nunca fugiu à sua responsabilidade. Tanto que, na parte civil, ele esteve presente, pagou as multas para a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e teve o seu caso arquivado. Na questão civil ainda, né, é possível, né, ressarcir a prefeitura, ou financeiramente, ou ainda através do plantio de duas árvores, como consta no Código de Postura Municipal. Na seara criminal, na parte criminal, o pastor Fábio foi investigado pelo Ministério Público, prestou esclarecimentos para o Ministério Público pelo fato ocorrido. E o Ministério Público decidiu arquivar. Por quê? Porque não há crime. Se ele ressarciu, se ele não teve a intenção, o dano, a vontade, o dolo de cortar a árvore, então não tem que responder por crime. Ele já ressarciu o Estado e está pronto para fazer o reparo no plantio das árvores aqui no município. O Ministério Público entendeu que não há crime. E se não há crime, né, e se a parte civil já foi ressarcida, por que vai ter quebra de decoro? Porque a prefeita do município, a senhora Cláudia Botelho, ela veio, né, nesta casa, ou pediu para os seus funcionários virem nessa casa e apresentar uma denúncia por quebra de decoro.
Gente, quebra de decoro, com todo respeito, pela simplicidade, até para fácil assimilação, a quebra de decoro, ela está ligada à ética. Ela está ligada à moralidade. A conduta do pastor Fábio não tem nada a ver com moralidade, com ética. Pode ser que tenha a ver com uma questão cível, como ele já cumpriu. O que ele fez antiético, o que ele fez de imoral, nesse caso? Nada. Mas o que ele fez aqui para estar respondendo aqui hoje? Ele é a oposição da atual prefeita. Como eu falei que tinham duas histórias, então a história jurídica é esta, a qual nós vamos apresentar aqui a defesa, e a história política, né? Relacionada aos desmandos da atual prefeita e aqueles que a seguem, né? Por conveniência política. Então, de um fato, surgiram duas circunstâncias, duas histórias. Uma questão política e uma questão jurídica. E é triste a gente trazer do campo político a situação aqui para a Casa de Leis, né? Iniciando aqui a defesa mais técnica do pastor Fábio, eu gostaria de registrar, né, para aqueles que não acompanharam o procedimento aqui, que o processo do pastor Fábio está cheio de nulidades. O processo que nós acompanhamos, esse processo disciplinar, esse processo de investigação, de cassação, ele é totalmente nulo. Inicialmente por quê? Porque existe uma lei federal, que é um decreto-lei 201 de 67, que, embora ele seja lá da época da ditadura militar, em 88, com a nova Constituição, ele foi recebido como lei. Então, assim, o que aconteceu no país? É da época da ditadura, mas teve uma Constituição nova que reconhece ele. Então, é um decreto, é uma lei, que a gente chama de lei, que está válida. E toda cassação de vereador por quebra de decoro, ou por crime de responsabilidade, como também é de prefeito, ela tem que ser verificada, avaliada, julgada, processada, nos termos do decreto-lei. E aqui isso não foi respeitado. E só por isso já anulava o processo todo. Uma segunda nulidade que a gente verifica aqui é a defesa. O procedimento, né, com que a comissão de investigação procedeu, a comissão processante, com relação à defesa. Os colegas aqui formados em direito, mas eu explico para a população presente, que sempre que você vai em qualquer processo civil, criminal, previdenciário ou de Câmara de Vereador, sempre em que a pessoa tem que se defender, ela deve ser escutada, ouvida, ou ter seu prazo de resposta por último. E aqui, a presidente da comissão e os membros da comissão começaram por ouvir a defesa para depois atacar. Então, foi contrariado o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, e isso também gera nulidade para isso. Hoje a gente percebe aqui, pelo discurso, ainda não entramos na votação, que o ambiente e os vereadores que tiveram coragem de estar presente, porque nem a comissão que fez o relatório, que investigou, que leu perguntas aqui, tem coragem de estar aqui para ler o que eles fizeram. Mas os vereadores que estão presentes aqui, a gente percebe, né, que estão conscientes do que está acontecendo e que, se Deus quiser, a gente vai caminhar bem na votação. Mas essa defesa foi totalmente atropelada, né? E esse atropelo, por mais que a gente aprovasse aqui qualquer tipo de procedimento em desfavor do pastor Fábio, a gente conseguiria mais uma anulação de todo esse processo, né? Mais uma situação que a gente vê uma grande nulidade, e é muito estranho isso acontecer aqui em Estiva Gerbe, especificamente, é a presença do advogado da prefeita. O advogado da prefeita, nosso colega, sem questionamento algum a questão técnica dele, mas o procedimento, né, de acusador, né, assessorando a prefeita que fez a denúncia, ele também participou das sessões como advogado das testemunhas de defesa e de acusação. Então, a gente imagina, você está sendo acusado de um crime, o promotor ele vem, ele está de um lado, te acusando, depois ele está com a testemunha e depois ele está com o juiz julgando. Então, assim, não houve um procedimento sério, respeitoso, por parte aí da contratação jurídica, né,
da equipe da denunciante. Tá? Além de tudo isso, acho que como todo mundo aqui tem ciência, existe, né, um grande conluio entre as testemunhas que vieram aqui, as testemunhas de acusação e alguns parlamentares com a prefeita. A gente percebe isso, é muito nítido, isso é muito claro. Por que acontece isso? Porque todas as pessoas, embora a prefeita seja denunciante, todos aqueles aqui que vieram participar como testemunha de acusação, ou vieram aqui, ainda que na defesa, mas apontaram que o pastor Fábio cometeu algum tipo de ilícito, todos eles tinham cargo em comissão na prefeitura. Ou se não tinham cargo em comissão, eram servidores efetivos que estão em estágio probatório. Ou seja, que ainda serão avaliados pela atual prefeita. Isso demonstra, a gente está trazendo todas essas nulidades. Hoje eu estou trazendo 4, mas são mais de 13. Nulidades, né, que nós vamos levar sim ao conhecimento do Ministério Público e vamos levar até o conhecimento do Poder Judiciário, né, por honra ao pastor Fábio, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele faz na cidade. Eu queria pedir desculpa às pessoas presentes, aos internautas que nos acompanham. Depois vocês vão poder estar vendo aí nas redes sociais. A gente vai colocar logo em seguida o vídeo da sessão para ser acompanhado através do YouTube, fazendo uma coisa muito transparente aqui. Então, doutor Marcos, continua com a sua explanação. Não vai sair o som, mas lá no microfone depois vai sair no áudio. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores, eu estava encerrando para falar das nulidades e agora eu gostaria de entrar no mérito, né, para avaliar e defender as condutas jurídicas aí em que o vereador pastor Fábio está sendo acusado. Primeiro, como eu já adiantei anteriormente, os fatos eles não dizem respeito ao decoro parlamentar, à quebra de decoro, que é aquilo que o pastor Fábio está sendo acusado. Mas ele diz respeito a sanções civis e eventuais sanções criminais, que não é a Câmara Municipal que tem que avaliar. Não cabe aos senhores vereadores julgar em processo administrativo, processo disciplinar, processo de cassação. Esse tipo de avaliação de procedimento civil ou criminal é a justiça. Ou o Estado, por seus órgãos de investigação, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, como foi o caso, Ministério Público, ou criminal, né, através do Poder Judiciário, Ministério Público e as demais polícias também. No caso concreto, quando a gente fala de decoro parlamentar, a gente tem a ideia, como eu já disse, da ética, né? Então, caso qualquer vereador desta Casa de Leis, no caso específico o pastor Fábio, tivesse praticado algum ato, algum ilícito antiético, né? Um exemplo, recebimento de valores indevidos, né? Atos que destroem a imagem de um homem público, aí sim, o pastor Fábio poderia estar sendo avaliado, analisado, julgado aqui por essa Câmara, né, com relação ao decoro parlamentar. Mas não é o caso. Tanto não é o caso que na esfera civil ele já foi sancionado, né, já foi aplicada uma multa, ele já recolheu a multa para a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. O processo foi arquivado, ele ainda pode e está no prazo para cumprir com a legislação civil municipal, que seria o plantio de 2 árvores, né, pelo erro cometido pelo senhor José, que prestava serviço para o pastor Fábio, e no caso criminal não teve nada, o Ministério Público avaliou, abriu o procedimento, investigou, recebeu denúncia, deu prazo para a defesa e concluiu que não há nenhum tipo de crime praticado pelo pastor Fábio, nem mesmo um crime ambiental. Então, senhoras e senhores vereadores, não há por nenhuma razão para ser mantido esse atual processo. E já encaminhando aqui para o encerramento, né, a gente diz o seguinte, que não há, de fato, nenhuma conduta praticada pelo pastor Fábio de quebra de decoro parlamentar. O que há aqui, o que essa Câmara vai avaliar hoje, os vereadores vão avaliar aqui hoje, é um processo viciado, com desvio de finalidade da lei
e nítido caráter de perseguição política contra um vereador que democraticamente decidiu um lado político, o lado da cidade, o lado da população. Né? Então, hoje nós temos uma figura que não pode ser contrariada na cidade. E os vereadores que a contrariam viram inimigos e podem ser caçados. Eu acho que, ainda que não tenhamos nenhuma situação jurídica que determine essa cassação, que possa realizar a cassação, os vereadores, cabe aos vereadores também avaliar essa situação, que não pode deixar a Câmara Municipal virar palco de perseguição política do Poder Executivo. O Adevanil, o presidente da Casa, fez aqui uma declaração, né, na sua fala, muito cabível, muito responsável. Os vereadores, né, e os vereadores que estão aqui, eles sabem disso, mas os vereadores não sabem o poder que têm. Né? Nas nossas caminhadas que nós tivemos juntos na UVESP, o presidente da UVESP ele dizia muito isso, que a Câmara Municipal é o local que a prefeita ou o prefeito só entra se for convidado, mas a prefeitura é o lugar que o vereador vai quando ele quiser. Então a força democrática, a força política está com o vereador. Então a gente não pode deixar isso acontecer, principalmente aqui na cidade de Estiva Gerbe, principalmente neste ano pré-eleitoral, estamos há 6 dias aí, 4 dias, né, do ano eleitoral. Então temos que encerrar esse processo viciado, esse processo com desvio de finalidade. E é isso que nós teríamos para trazer. Peço encarecidamente aos senhores vereadores presentes, né, que avaliem a situação com o devido zelo e culminem no final pela rejeição do parecer. Senhor presidente, ainda pela ordem, eu gostaria só de solicitar, acho que colaborar com a Câmara, se puder ler só o relatório final da comissão, acho que para a defesa, para os vereadores, né, devido a todos os acontecimentos aqui, se ler o relatório final, acho que já está satisfeito, pelo menos com relação à defesa. Não vejo nulidade com relação a isso. Muito obrigado. Mais uma vez peço para o pessoal colaborar com essa presidência, respeitando nosso regimento interno. Essa presidência vai acatar o pedido do advogado de defesa e solicitar ao senhor vereador Éder Rocha, que ocupa hoje como cargo de primeiro secretário nessa sessão especial, que faça a leitura do relatório da comissão, que foi instalado o relatório final da comissão entregue a essa Casa de Leis, depois de quantos dias? 60 dias? 30 e poucos dias, 40 dias, né? Então, já o relatório final. Por favor, faça a leitura, nobre vereador. Comissão de Investigação e Processante. Ata Processo Câmara Municipal 075/2023. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2023, reuniu-se a Comissão de Investigação e Processante da Câmara Municipal de Estiva Gerbe, conforme preconiza o Decreto-Lei 201 de 1967, para deliberar e apresentar parecer final, quanto à denúncia feita pela Cláudia Botelho de Oliveira Diegues contra o vereador Fábio José da Silva, solidariedade, conforme segue. Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, atual prefeita do município de Estiva Gerbe, mas, na condição de cidadã perante essa Câmara Municipal, apresentou denúncia contra o vereador Fábio José da Silva, alegando em síntese que, conforme consta no boletim de ocorrência número 42061/2023, cópia anexa, o cidadão e servidor público municipal Heitor Correia Dutra, portador do RG 48424316, na data de 11/10/2023, por volta das 12h15, na condição de servidor público municipal, fiscal de postura desta urbe, presenciou a ocorrência de crime ambiental, que assim foi relatado no referido boletim de ocorrência, compareceram no plantão policial da Polícia Militar, representada pelo cabo PM Gustavo, o qual noticia que na data de hoje foi acionado por Heitor, fiscal de postura da prefeitura local, para atender uma ocorrência de crime ambiental, que deslocaram até o local dos fatos, ocasião na qual constatou tratar-se de 2 árvores IP de calçada já degradadas, sendo que no local encontram-se os seus pedaços.
resultante dos cortes, que, em contato com a parte solicitante, o agente recebeu a informação de que as árvores degradadas eram IPs e o autor do crime seria Fábio José da Silva, vereador desse município. Ademais, o agente apresentou à Delegacia de Polícia Heitor, ora testemunha, o qual passou a relatar que, na ocasião da degradação ambiental em questão, flagrou o autor instruindo o suposto jardineiro a prática do crime ambiental, que, segundo o noticiado, Heitor, ao constatar o fato, contactou o setor da prefeitura para informar se o corte das referidas árvores estavam autorizados, quando, então, recebeu notícia de que não fora feita nenhuma solicitação para tanto. Ato posterior, Heitor relatou que, quando deixava sua residência para deslocar ao trabalho, foi abordado por Fábio José da Silva, ora autor, que de modo intimidador dirigiu-se ao Heitor, com os seguintes dizeres: varão, eu não gostei do modo em que você publicou o fato no grupo. Momento. Qual o Heitor disse: você acha que está certo cortar árvores? Que nesse entreveiro, o autor ainda disse-lhe, rebatendo: olha como você fala, você está falando com o vereador. Cuidado, hein? Olha lá. Que, segundo o Heitor, a expressão e os dizeres do Fábio foram intimidadores com tom de ameaça, haja vista que usou do cargo público para abusar do poder. Que então, diante de todo o ocorrido, acionou o setor específico da prefeitura, tendo comparecido ao local o engenheiro agrônomo, senhor Antônio Eugênio Madruga, que confeccionou um laudo técnico acerca dos cortes ilegais das árvores, documento anexo. Ao final, o policial militar contactou a Polícia Ambiental, que registrou atendimento sobre o número 8136/2023. Continuando, a Cláudia Botelho de Oliveira de Eggs, na denúncia ainda, alegou, para comprovar o alegado tanto nessa peça como mencionado no boletim de ocorrência, consta em pendrive vídeo do vereador Fábio José da Silva emparelhando seu veículo ao automotivo particular do servidor Heitor Correia Dutra, momento no qual, como relatado no boletim de ocorrência, o vereador Fábio abusou do seu poder para ameaçar o servidor Heitor, que estava apenas e tão somente exercendo o seu trabalho em prol desse município. Consta vídeo do vereador Fábio de camiseta azul orientando o jardineiro quanto ao corte dos IPs. Constam fotos dos IPs cortados e do vereador Fábio fiscalizando a orientação, os cortes e orientando os cortes das árvores. Notificado, o vereador Fábio José da Silva, em defesa por escrito através de advogado, em síntese, negou os fatos e se comprometeu a implantar árvores em substituição às cortadas. Ainda em defesa, o vereador Fábio José da Silva, sem apresentar provas, gravemente acusou de fraude o concurso que foi prestado pelo servidor Heitor Correia Dutra junto à Prefeitura de Tivagerbe. Instalado a apresentar provas, o vereador Fábio José da Silva deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer resposta. Em momento anterior nesses autos, quando a defesa do vereador Fábio José da Silva, essa comissão se manifestou assim: apreciando a defesa prévia apresentada pelo vereador Fábio José da Silva, verifica-se, claro como a luz solar, que as supostas preliminares alegadas naquela peça defensiva, na verdade, confundem-se com o mérito daquela, pois observa-se que nas preliminares alegadas não ocorreram em nenhuma daquelas o apontamento de qualquer alegação de irregularidades na formatação dessa comissão e ou desse processo. Visto que, em suma, nas alegadas preliminares, o vereador Fábio José da Silva, através de sua defesa técnica, afirma nulidade da autoria do vereador Fábio José da Silva, por ter sido a suposta testemunha vítima Heitor Correia Dutra, cargo em comissão da prefeita Cláudia. Por ter a testemunha vítima Heitor Correia Dutra passado em concurso público na gestão da prefeita Cláudia, por estar supostamente o concurso público prestado pela testemunha vítima Heitor Correia Dutra sendo investigado pelo Ministério Público, por existirem supostas fraudes em tal concurso, que o vereador Fábio José da Silva, com base na Lei Municipal 185/2009, em seu artigo 132, parágrafo 2º, a linha A, pode, no prazo de 90 dias, replantar a árvore quando ocorrer o sacrifício da mesma, que a prefeita quer afastar o vereador Fábio José da Silva por causa das denúncias que ele fez da gestão daquela.
Como visto, quanto à alegada matéria preliminar, a mesma se confunde com o mérito. Logo, nesta, a mesma será analisada em conjunto com o mérito da defesa prévia do vereador Fábio José da Silva. Na denúncia apresentada pela prefeita Cláudia, na condição de cidadã, em síntese, ela alicerçou a mesma em duas situações. Uma, no corte, supressão de 2 árvores, sem autorização da Prefeitura de Estiva Gerbe. 2, por ter supostamente o vereador Fábio José da Silva dirigido como constante no respectivo boletim de ocorrência, de modo intimidador ao Heitor. Com os seguintes dizeres: varão, eu não gostei do modo em que você publicou o fato no grupo, momento no qual o Heitor disse: você acha que está certo cortar árvores? Que nesse entrevero o autor ainda disse-lhe, rebatendo: olha como você fala, você está falando com o vereador, cuidado, hein, olha lá. Que segundo Heitor, a expressão e os dizeres de Fábio foram intimidadores, com um tom de ameaça, haja vista que usou do cargo público para abusar do poder. Na defesa prévia ou no mérito, quanto ao suposto corte e supressão de 2 árvores, sem autorização da Prefeitura de Estiva Gerbe, com o escopo de se excursar, o vereador Fábio José da Silva alega que, em razão de norma legal, tem 90 dias para replantar uma árvore cortada. Assim, segundo ele, o mesmo não poderia sofrer qualquer consequência jurídica sobre os cortes dessas árvores por essa Câmara Municipal. Em sua longa defesa, em momento algum, o vereador Fábio José da Silva, de fato, nega que houve o corte de árvore em sua propriedade. Na verdade, de forma transversa, ele admite o corte de uma árvore e, em sua peça defensiva, aduz que no prazo estabelecido irá efetivar o replantio da mesma, contrariando a afirmação da defesa, na peça inaugural desse procedimento de lavra da prefeita Cláudia, quando naquela transcreve os dispostos legais. Também foi transcrito pela mesma que, quando houver o sacrifício de árvore por motivos de a mesma estar causando danos ao imóveis, será obrigatório o replantio de nova muda de árvore no mesmo local dentro do prazo qual o Heitor disse-lhes... Só um minuto, perdão. Dentro do prazo de 90 dias, a contar da data do sacrifício, sendo que o não cumprimento deste item acarretará ao solicitante do sacrifício uma multa no valor correspondente a 1/2 salário mínimo vigente à época, Lei Complementar número 185/2009. Contudo, na defesa prévia, foi admitido o replantio pelo vereador Fábio José da Silva. Mas, de forma omissa, frisa-se, nada consta naquela quanto à acusação de que tais cortes de árvore foram feitos sem autorização da Prefeitura de Estiva Gerbe. Portanto, é incontroverso que ocorreram os cortes das árvores relatados na denúncia, como também restou incontroverso que esses cortes das árvores foram feitos sem autorização da Prefeitura de Estiva Gerbe. Com relação ao alegado suposto abuso de autoridade efetiva pelo vereador Fábio José da Silva, em face do servidor Heitor Correia Dutra, relatado na denúncia também no boletim de ocorrência número 4206/2023, é necessário a devida instrução deste feito para se apurar a verdade dos fatos. Pois, quanto ao suposto abuso de autoridade, o vereador Fábio José da Silva, em suma, constou que, em razão dos cortes das árvores, o referido vereador teria emparelhado o seu veículo com o automóvel particular do servidor Heitor Correia Dutra e proferido o referido vereador supostamente algumas palavras ofensivas ao mencionado servidor público. Neste trilho, claramente, é indubitável a necessidade de aprofundamento desse processo com a devida instrução, com a coleta dos depoimentos de todas as testemunhas arroladas pela defesa técnica do vereador Fábio José da Silva. Em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 105 da Constituição Federal, ainda ressalta-se, antes dessa, formalmente foi solicitado ao vereador Fábio José da Silva que apresentasse neste autos, como ele mencionou em sua defesa, todos os documentos comprobatórios de que o concurso público que Heitor Correia Dutra foi aprovado está sendo investigado pelo Ministério Público por suposta fraude, sob pena de configurar má-fé.
Contudo, no prazo fixado, não foi apresentada pelo vereador Fábio José da Silva a documentação solicitada inerente à suposta alegação de que o concurso público que o servidor Heitor Correia Dutra foi aprovado está sendo investigado pelo Ministério Público por suposta fraude. Iniciada a instrução sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, foram colhidos os seguintes depoimentos. Em depoimento pessoal, o vereador Fábio José da Silva, solidariedade, perante essa comissão, alegou que determinou a poda de uma árvore existente em sua propriedade sem autorização da Prefeitura de Estivagerbe, que a outra árvore cortada foi por equívoco e que não intimidou o servidor Heitor e que apenas naquele momento tentou conversar com o Heitor se havia acontecido algo. Alegou perseguição política da prefeita Cláudia Botelho por ser ele vereador da oposição. Sim. No depoimento da Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, em suma, a mesma ratificou os termos da denúncia apresentada por aquela que inaugurou estes autos. Quanto ao vereador Fábio José da Silva ter determinado o corte de 2 árvores sem autorização da Prefeitura Municipal e por ter ele intimidado o servidor Heitor, que apenas estava, segundo ela, no exercício de suas atividades de servidor do município de Estivagerbe. Em depoimento, o servidor Heitor Correia Dutra, em suma, disse que por ser vizinho em seu horário de almoço, constatou os cortes de 2 árvores, sendo uma em um imóvel de propriedade do vereador Fábio José da Silva e a outra em um imóvel vizinho ao do edil. Quanto ao seu concurso, disse desconhecer qualquer denúncia, que não é inimigo do vereador Fábio José da Silva, que foi o vereador Fábio José da Silva que determinou os cortes das árvores sem autorização da Prefeitura, que no dia dos fatos foi abordado em seu veículo pelo vereador Fábio José da Silva, que ficou com medo de ser agredido pelo vereador Fábio José da Silva, que estava em casa para o almoço quando, por volta das 12h15, escutou barulho de motosserra, que não existia autorização da Prefeitura para cortes dessas árvores, que não houve pedido para os cortes dessas árvores, que foi ele quem filmou e tirou as fotos que guarnecem a denúncia apresentada nessa Casa de Leis, que acionou a Guarda Municipal e o engenheiro agrônomo da Prefeitura, que presenciou que o vereador Fábio José da Silva orientava os cortes das árvores, que presenciou o próprio vereador Fábio José da Silva retirando alguns galhos cortados, que em uma das árvores cortadas estava no imóvel de propriedade do vereador Fábio José da Silva e a outra no imóvel vizinho, que teve o seu carro emparelhado pelo vereador Fábio José da Silva, que no momento em que teve emparelhado o seu veículo pelo automóvel do vereador Fábio José da Silva, o vereador disse para o Heitor: "Varão, eu não gostei da forma com que você citou o meu nome no grupo." Em resposta, o Heitor alega ter dito: "O senhor acha certo o que o senhor está fazendo, o corte das árvores?" No que o vereador Fábio José da Silva disse: "Eu não cortei, eu podei, se tiver que crescer, vai crescer assim." No que o Heitor respondeu: "E o senhor acha que está certo fazer isso?" No que o vereador Fábio José da Silva respondeu: "Cuidado, hein? Eu sou vereador, olha o jeito que você fala comigo." Que o vereador Fábio José da Silva emparelhou com o carro dele o seu veículo para impedir sua saída, que ele não estava na contramão, que a rua é de mão dupla, que no endereço em que ocorreram os cortes não houve replantio das árvores por parte do vereador Fábio José da Silva, que se sentiu ameaçado pelo vereador Fábio José da Silva, pois o vereador Fábio José da Silva emparelhou o seu carro com o dele, depois que o Heitor já tinha feito as filmagens, fatos e acionado a Guarda Municipal. Já no depoimento do servidor público municipal Antônio Eugênio Madruga, o mesmo, em suma, afirmou que teve sim crime ambiental por parte do vereador Fábio José da Silva, solidariedade, que realmente não teve pedido do vereador Fábio José da Silva para o corte, poda das árvores, que não tinha necessidade de serem cortadas as árvores, pois as mesmas não ofereciam risco nenhum, que por força legal, qualquer pessoa que desejar cortar, podar uma árvore deve pedir autorização para a Prefeitura de Estivagerbe, que sem autorização da Prefeitura não podia o vereador Fábio José da Silva ter determinado os cortes das árvores. Confirmou que as árvores não foram podadas, mas sim cortadas, mortas, sacrificadas, que as árvores cortadas demoraram uns 20 anos para chegarem naquele tamanho e estavam consolidadas.
José Paulo dos Santos, em depoimento para esta comissão, em suma disse que foi contratado para podar a árvore pelo vereador Fábio José da Silva, mas como ficou feia, ele decidiu pelo corte, que cortou as duas árvores, pois pensou que as duas árvores eram de propriedade do vereador Fábio José da Silva, que foi contratado pelo vereador Fábio José da Silva para podar e não cortar as árvores, que as folhas das duas árvores estavam entupindo as calhas do barracão de propriedade do vereador Fábio José da Silva. Já José Luiz Martins Júnior, em depoimento para essa comissão, em suma, disse que é amigo do vereador Fábio José da Silva, que sabe que é proibido cortar árvores sem autorização da prefeitura, que o vereador Fábio José da Silva pediu outra árvore para substituir a cortada, que ouviu dizer que o Heitor iria perseguir o vereador Fábio José da Silva. Não reconheceu o vereador Fábio José da Silva no vídeo e nas fotos. Continuando, pela defesa técnica do vereador Fábio José da Silva, foi apresentada alegações finais, onde, em suma, ratifica a defesa escrita anteriormente apresentada, alega que o servidor Heitor faz o que a prefeita quer, alega que haverá o replantio das árvores como a própria legislação permite, que não existe prova suficiente de que o vereador Fábio José da Silva participou dos cortes das árvores, que não existe prova da ameaça sofrida pelo Heitor, que as acusações são infundadas, que a prefeita usa esse processo de forma política para afastar da Câmara um adversário político. Em suma, pede o arquivamento desse processo por falta de provas. É o relatório do necessário. Agora, essa comissão passa para a conclusão desse parecer final. Pelo que se extrai dos autos, respeitosamente, é incontroverso que, sim, houve o corte de duas árvores sem autorização da prefeitura, sendo uma na propriedade do vereador Fábio José da Silva e a outra no imóvel do seu vizinho. É incontroverso que até a presente data não houve o replantio das árvores. É incontroverso que o vereador Fábio José da Silva emparelhou o seu veículo com o automóvel do servidor Heitor Correia Dutra, depois dos cortes das árvores. É incontroverso que o vereador Fábio José da Silva acusou em sua defesa de fraude sem provas o concurso prestado pelo servidor Heitor Correia Dutra. É incontroverso que o vereador Fábio José da Silva sabia que antes dos cortes das árvores devia ter autorização da prefeitura. É incontroverso que as filmagens e as fotos apresentadas na denúncia são verdadeiras, já que as mesmas, em momento algum, foram impugnadas pelo vereador Fábio José da Silva. Solidariedade. Quanto aos depoimentos, por ter reconhecido perante essa comissão ser amigo do vereador Fábio José da Silva, é imprestável o depoimento prestado pelo José Luiz Martins Júnior, mas cabe ressaltar, a título de esclarecimento, duas situações alegadas pelo José Luiz Martins Júnior no seu depoimento. A alegação de que ouviu dizer que Heitor iria perseguir o vereador Fábio José da Silva, e a outra questão é a de que não reconheceu o referido vereador na filmagem e nas fotos apresentadas com as denúncias. Quanto ao Heitor Correia Dutra, o mesmo alega que ouviu dizer a questão da filmagem, o próprio vereador Fábio José da Silva reconheceu que era ele no vídeo e nas fotos, demonstrando dessa forma que José Luiz Martins Júnior estava condicionado em defender o vereador Fábio José da Silva, mesmo que contrariando fatos incontroversos. Comprovando-se, assim, a imprestabilidade de tal depoimento. A testemunha Antônio Eugênio Madruga, na condição de servidor público municipal, em depoimento, de forma cabal, atestou que o vereador Fábio José da Silva determinou os cortes das árvores sem autorização da prefeitura, e ainda essa testemunha atestou a morte das duas árvores. Já a testemunha José Paulo dos Santos, em depoimento, confirmou que foi contratado e pago pelo vereador Fábio José da Silva para cortar as duas árvores por estarem as folhas dessas árvores supostamente entupindo as calhas do barracão do vereador Fábio José da Silva. Heitor Correia Dutra, em depoimento, confirmou que as fotos e o vídeo que lastreiam a denúncia que abriu esses autos são da lavra daquele. Afirmou categoricamente que não é inimigo do vereador Fábio José da Silva. Afirmou ter visto o vereador Fábio José da Silva fiscalizando os cortes das árvores, que o vereador Fábio José da Silva, com o intuito de intimidar ele no exercício do seu serviço, emparelhou, bloqueou o seu veículo e proferiu, entre outras frases, a seguinte: cuidado, hein, eu sou o vereador, olha o jeito que você fala comigo.
O vereador Fábio José da Silva, em depoimento por essa comissão, disse que apenas contratou a poda de uma árvore e que a segunda foi cortada por engano, que não determinou o corte de nenhuma árvore, mas apenas e tão somente a poda de uma árvore, mas reconheceu que não tinha autorização da prefeitura. Questionado por que acusou de fraude o concurso do servidor Heitor Correia Dutra, quanto a isso, disse que respondia apenas em juízo. Reconheceu que emparelhou o seu carro com o do Heitor, mas explicou que o carro do Heitor estava na contramão e fez isso para perguntar o que estava acontecendo. Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, em depoimento, como já frisado, reiterou o teor da denúncia. Já José Paulo dos Santos, como narrado retro, reconheceu que foi pago pelo vereador Fábio José da Silva para podar 2 árvores, sendo que optou pelo corte drástico, pois, segundo ele, a poda ficou feia. Reconheceu ainda que os cortes foram feitos porque as folhas dessas árvores estavam entupindo as calhas do barracão do proprietário da propriedade do vereador Fábio José da Silva. Pela apreciação do conjunto probatório, resta comprovado fortemente que, por ordem do vereador Fábio José da Silva, ocorreram os cortes de 2 árvores sem autorização da prefeitura. O suposto erro no corte da segunda árvore não isenta o vereador Fábio José da Silva de sua responsabilidade, como ele alega em defesa, pois, como contratante, ele tinha o dever de fiscalizar o serviço prestado pelo seu contratado. Resta também comprovado que, em razão do Código de Postura Municipal, antes dos cortes das árvores, o vereador Fábio José da Silva tinha a obrigação, como todo cidadão, de solicitar prévia autorização da prefeitura e aguardar posição daquela antes de determinar a execução dos cortes. Ao não solicitar autorização para os cortes das árvores por causa de seu cargo de vereador, o edil Fábio José da Silva se colocou acima dos cidadãos, demonstrando desprezo pela sociedade e pelo cumprimento da legislação. O vereador, como legislador, deve ser exemplo para toda a sociedade no dever de cumprir as leis e não se esconder no cargo. No caso como exposto, é incontroverso, portanto, que os cortes das 2 árvores ocorreram sem autorização da prefeitura, configurando descumprimento do Código de Postura Municipal por parte do vereador Fábio José da Silva. José Paulo dos Santos, em depoimento, reconheceu que foi contratado e pago para os cortes das árvores pelo vereador Fábio José da Silva. Assim, na realidade, pela apreciação desses autos, se conclui facilmente que, de fato, o vereador Fábio José da Silva contratou os cortes de 2 árvores, pois as folhas dessas árvores estavam supostamente entupindo as calhas de seu barracão. Tanto o serviço contratado pelo vereador Fábio José da Silva foi feito a seu contento que, como reconhecido em depoimento pelo José Paulo dos Santos, o lenhador, os cortes das 2 árvores foram devidamente pagos pelo vereador Fábio José da Silva. Logo, se tivesse ocorrido algum erro na execução do serviço pelo José Paulo dos Santos, certamente o vereador Fábio José da Silva não teria quitado os serviços. Se pagou como reconhecido pelo lenhador, é porque o vereador Fábio José da Silva ficou satisfeito com os cortes das 2 árvores. Assim, os fatos contrariam o depoimento do vereador Fábio José da Silva. Analisando as fotos anexadas com a denúncia, claramente observa-se o vereador Fábio José da Silva acompanhando os cortes das árvores, ajudando a recolher os galhos e até alterando de lugar a escada usada pelo suposto lenhador. Em momento algum, pela foto, constata-se que o vereador Fábio José da Silva estava descontente com o serviço prestado pelo suposto lenhador, tanto que no último recebeu do vereador Fábio José da Silva devido pagamento pelo serviço prestado. Quanto à intimidação alegada pelo servidor Heitor Correia Dutra, mesmo sem ter o áudio do vídeo e testemunhas, é possível constatar que, de fato, ocorreu a intimidação, pois pelas fotos e pelo vídeo apresentado com a denúncia, que frisa-se, não foram em momento algum impugnado pelo vereador Fábio José da Silva. Constatada-se que, de fato, o vereador Fábio José da Silva emparelhou seu veículo com o automóvel do servidor Heitor Correia Dutra, com o claro intuito de intimidar o referido fiscal municipal. Portanto, como não houve impugnação das fotos dos vídeos apresentados com a denúncia, o vereador Fábio José da Silva reconheceu a validade das fotos e dos vídeos como provas, pois, frise-se, não teve em nenhum momento, por parte do vereador Fábio José da Silva, pedido de perícias das fotos e dos vídeos.
Não é crível que em nenhum lugar do mundo um vereador emparelhar o seu veículo com o automóvel de qualquer pessoa, ainda mais se essa pessoa estiver trabalhando e de ter acabado de verificar a existência de ocorrências de ilegalidade praticadas a mando do vereador Fábio José da Silva, ante os cortes de 2 árvores sem autorização da Prefeitura. O emparelhamento de um veículo em si claramente já configura intimidação, pois, como frisado, não é normal e nem aceitável emparelhar o veículo de ninguém, pois o ato de emparelhar o veículo do servidor Heitor Correia Dutra claramente configurou uma medida abrupta e agressiva do vereador Fábio José da Silva, como forma dele intimidar o trabalho do servidor Heitor Correia Dutra como fiscal desse município, não podendo isso ser aceito em nenhuma situação. Dessa forma, não podendo, com todo respeito e acatamento, essa igreja casa de leis, como a população diz, passar pano para a ilegalidade praticada pelo vereador Fábio José da Silva. Pois, a título apenas e tão somente de argumentação, se o vereador Fábio José da Silva não for penalizado pelas ilegalidades praticadas por ele, a população entenderá que poderá cortar qualquer árvore sem prévia autorização. Pois, a título apenas e tão somente de argumentação, se o vereador Fábio José da Silva não for penalizado pela ilegalidade praticada por ele, a população entenderá que poderá cortar qualquer árvore sem prévia autorização da Prefeitura, e ainda a população entenderá que, se estiver descontente com qualquer ato da fiscalização, será normal aparelhar o veículo do fiscal para intimidar o mesmo. Posto isso, essa comissão processante, de forma unânime, emite o parecer final pela total procedência da acusação feita pela Cláudia Botelho de Oliveira Diegues contra o vereador Fábio José da Silva Solidariedade. E, por consequência, essa comissão solicita ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Estivagerbe, vereador Adevanil Moreira Solidariedade, a convocação de sessão para julgamento para que seja cassado o mandato do vereador Fábio José da Silva Solidariedade por falta de decoro por força do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei número 201 de 1967. Comissão de Investigação e Processante da Câmara Municipal de Estivagerbe, vereadora Cláudia Emília Zanco, presidente, vereador Fábio Augusto Coelho Barbosa, relator, vereador Éder Manuel do Prado, membro. Como a denúncia houve 2 infrações, serão 2 votações nominais. Passamos à votação. O vereador será encaminhado por ordem alfabética para dirigir-se à tribuna e decretar o seu voto com o relatório da comissão. Primeira votação. O ato de infração do artigo 132 da Lei 111/1994, Código de Postura, sobre a poda de árvores. Votar. Votar. Vota sim pela cassação do mandato. Ou não pela rejeição da comissão da cassação do mandato. Então, para fazer o seu voto, o vereador Adevanil Moreira. Vou votar daqui mesmo, porque eu sou o presidente, tenho esse direito. Por não apresentar a prova, eu voto contra esse parecer. Vereador Arnaldo Carmo Gonçalves Filho, ausente, senhor presidente. Vereadora Cláudia Emília Zanco, ausente, senhor presidente. Vereador Éder Manuel do Prado, ausente, senhor presidente. Vereador Éder Rocha. Meu voto é contra o parecer da comissão. Vereador Fábio Augusto Coelho Barbosa, ausente, senhor presidente. Vereador José Silvio Abreu, ausente, senhor presidente. Vereador Renato de Lima Ribeiro. O meu voto também é contra o parecer da comissão, senhor presidente. O meu voto também é contra o parecer da comissão, senhor presidente.
Vereador Valdir Pazini. O meu voto é contra o parecer da comissão, senhor presidente. Resultado da primeira votação. 4 vereadores votaram contra o parecer e 5 vereadores ausentes. Passamos para a segunda votação. Ofensa e desacato ao funcionário público, votar sim pela cassação do mandato ou não pela rejeição da cassação do mandato. Para votar, a nova vereadora Devanil Moreira. Eu sou contra a cassação do vereador Fábio José da Silva. Vereador Arnaldo Carlos Gonçalves Filho, ausente, senhor presidente. Vereadora Cláudia Emília Zanco, ausente, senhor presidente. Vereador Éder Manuel do Prado, ausente, senhor presidente. Vereador Éder Rocha. Sou contra o parecer da comissão. Vereador Fábio Augusto Coelho Barbosa, ausente, senhor presidente. Vereador José Silvio Abreu, ausente, senhor presidente. Vereador Renato de Lima Ribeiro. Eu também voto contra, senhor presidente, o parecer da comissão. Vereador Valdir Pazini. Meu voto é contra o relatório da comissão, senhor presidente. Votaram. Não havendo a votação de 2/3 proclamado, proclamo o resultado de 4 votos contrários e 5 ausências ao parecer pela cassação do vereador e determino que nos termos da lei federal explica-se o ofício comunicando o resultado à Justiça Eleitoral. Eu vou terminar a sessão, queria dizer que essa presidência atendeu o pedido da comissão que pede, vocês viram no relatório, para marcar a sessão, e foi marcado para o dia 27. Todos os vereadores tomaram ciência da sessão, que a sessão seria hoje. Então, não compareceram, então não compete a mim julgar por que não vieram, né? Eu só quero dizer que essa Câmara, esse presidente, cumpriu rigorosamente com a lei, com o que determina a lei, né? Bem assessorado pelos advogados, pelo advogado da Câmara, doutor Fabinho, que esteve aqui o tempo inteiro para assessorar todos os vereadores que tivessem dúvida referente a esse processo. Então, hoje, parabenizo aos vereadores, que se faz justiça, e peço para que arquive esse processo na Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra a sessão de julgamento. Está encerrada a sessão.